Dr. Abrão Soares Graco, procurador da União, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão, fala conosco aqui no Jornal SLJ. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão. É pela OAB? É a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um compromisso constitucional, né, de defesa dos direitos e da democracia. Está lá na Constituição, no artigo 133. E, logicamente, você tem a subseção nacional, você tem a estadual e tem a seção nacional, a estadual e a municipal, que a nossa aqui ela é redondinha, é a 100ª, presidida hoje pelo nosso queridíssimo doutor Francisco Massara Gabriche. Certo. E aí essa comissão, ela funciona como? Qual que é a situação? Porque uma coisa a gente já sabe, aqui em Santa Luzia não tem defensoria pública, né? É mais ou menos nesse sentido que ela interage, é nesse momento que ela entra? Vamos distinguir as situações. A OAB, na verdade, ela é uma instituição que cuida corporativamente dos advogados. Só que ela é mais do que uma corporação que fiscaliza os advogados. Ela também tem compromissos com diversos ramos. Como, por exemplo, lá na OAB de Santa Luzia, na OAB de Santa Luzia, como na OAB de Belo Horizonte, de Minas Gerais, quanto nacional, você tem lá a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, você tem a Comissão de Direito Tributário. Então você tem vários advogados que têm especialidade em alguma determinada área e são deslocados para a defesa de interesses que são além do privado, tá certo? Se você for, do social, seria no se caso... for um problema só seu, você vai no advogado. Mas se for um problema seu, de uma comunidade, um coletivo, aí a OAB é acionada. Já a Defensoria Pública, ela é para os chamados hipossuficiência, é quem busca na justiça e não consegue, não tem como pagar. Então, é um órgão nacional, na verdade, da União e também estadual, e ela desloca para os municípios. O problema é que, na verdade, em Santa Luzia, essa defensoria, que é paga pelo Estado, ela é deficiente. Então, a OAB não é nada disso. A OAB, na verdade, é uma congregação de advogados, geralmente são advogados privados, tá ok? Que você for contratar, você tem um contrato de honorários, né? Que é pago pelo trabalho. Que é pago. Tá certo? Então, a Defensoria Pública é uma carreira de Estado. Sim. A OAB é uma carreira, na verdade... Corporativa. Corporativa. Tá? Entendi. Mas aí na comissão, o que acontece? Se ela é de defesa dos direitos do cidadão, imagine que eu me sinta, de alguma forma, oprimido por um órgão público. Exatamente. É esta comissão que eu procuro? Essa é a comissão. Então, eu presido essa comissão, né, desde o início do ano, no sentido de... todas as quintas-feiras à tarde, a gente está na nossa sede, na Avenida Gabricha, atrás ali do Fórum Novo. Em frente ao Ministério Público. Né? E engraçado, o Ministério Público ele atua em situações coletivas de respeitar interesse público como um todo. A OAB não necessariamente pode ser uma situação individual, mas que atinge um coletivo. Por exemplo, um cara procurou um exame, um remédio ou qualquer coisa assim. Essa comissão pode interagir e ajudar. Pode interagir, inclusive propor ações judiciais. Então a gente já propôs no decorrer desse período, a gente propôs mais de 15 ações judiciais, né, para que possa, por exemplo, cirurgias, essas cirurgias represadas que estão aí, né, elas são frutos disso. Então, vai no juiz, busca liminar, tá certo? As perícias como um todo. Só que é o seguinte, qual que é a questão? Aí você tem um efeito político muito pernicioso. Você propõe uma ação judicial, aí é como se fosse um fura-fila. Você entra porque... E o pior é que é um fura-fila. E é um fura-fila. Então, o problema é muito maior. A questão das cirurgias represadas, as cirurgias eletivas, né, é muito sério, porque elas viram de urgência e depois pode até matar. Aí, então foi talvez baseado nisso aí, ou aí fica a pergunta, foi baseado nisso que você solicitou a investigação e o pedido de impeachment? Do impeachment. Foi por causa disso. Porque é o seguinte, é desumano você chegar, as pessoas chegarem na sua mesa e falar, o homem tá 2 meses, 2 anos, não sei quanto, uma cirurgia que aí você olha lá no DataSUS, que é o órgão federal que continua trazendo o dinheiro, era todo mês entregue, de setembro a outubro, de setembro de 2018 a abril desse ano, e não tinha cirurgia letiva. Aí eu falei, mas peraí... O dinheiro está aí, não faz por quê? Eu não estou nem dizendo, só dizendo, eu não tenho esse elemento, eu seria leviano em falar isso. Uma coisa existe o dinheiro que está vindo, mas não está tendo a cirurgia. Então a gente propunha essas ações judiciais, foi que a gente verificou isso. Então foi no dia a dia, não foi de ouvir falar. Tá certo? Então o compromisso da OAB é esse, é mostrar o seguinte, olha, existe uma lei, existe um dinheiro, o que está sendo feito com o dinheiro? Foi o que a gente fez. É só o que você quer saber. É o que você quer saber. Então, a questão da Câmara, novamente, Câmara, investigue. Doutor Abrão,
Baseado nisso que você nos disse aqui agora, qual que é a sua sensação ou a sua constatação? Houve só represamento ou houve utilização indevida desse dinheiro? E quando eu digo indevida, não é botou no bolso. Utilizou de forma errada dentro do mesmo processo de saúde que seja. Eu não tenho elementos para isso, é por isso que a Câmara está investigando. E, de novo, eu seria leviano em falar isso, né? Você tem uma comissão formada, eu gostaria muito que ela desse resposta para essa sociedade sobre dinheiro. Então, o que eu tenho a provar é o seguinte, o que eu provei lá de início, olha, veio dinheiro, está represado, eu tenho um cidadão aqui precisando, formalizado pela Comissão de Direitos do Cidadão Luziense, e eu quero saber o que aconteceu. Simples assim, eu não tenho como fazer essa divagação agora. Mas realmente, então, o represamento é constatado. Existiu e está lá de todo tamanho. Não tem como negar. A cirurgia letiva, por exemplo, elas diminuíram e aumentaram as de urgência. Por quê? Qual que é o problema? Você pega o gráfico, ele cruza. Inverte. Inverte, porque assim, o que é uma cirurgia letiva? É que você planeja, você agenda. E às vezes é uma cirurgia simples, é uma cirurgia de pedra nos rins que você faz no dia seguinte, o cara tá de alta. Aí ele não fez isso, o que acontece? Emergência. E aí o risco de morrer é muito maior. Então é uma irresponsabilidade. Tá certo? Isso aconteceu. Então, quando a gente está dizendo, corre o risco, tá, da atual administração, ter sangue nas mãos muito claramente com isso. Isso é muito sério. Você está lidando com vida. Está lidando com vida. Então, é muito mais do que você falar, governo, oposição. É isso que está acontecendo. É um fato, não há como discutir. Não há como discutir. Tá certo? Então, eu levei isso para a Câmara Municipal e ela deu o devido, apreciou e deu o devido efeito. E a virulência, como que o chefe do executivo o fez, mostra que tem problema. Porque quem não deve, não tem. Já dizia meu velho pai. Que é verdade. Se tivesse tudo seguindo tranquilo, não precisa para que aquela virulência? Às vezes pela vontade não está acostumado a praticar a política, que é a arte do debate. Né? Ele está acostumado a mandar e ser obedecido. Sei lá, vamos deixar isso para lá. Mas aí tem a ver de novo, é uma relação amigo-inimigo, mocinho bandido. Terrível. Se você discorda de mim, você é bandido. Tá certo? E aí fica um negócio muito sério, porque esse discurso de que antes dele só tinha corrupção e agora é tudo mar de honestidade, eu quero que você me apresente uma pessoa que foi presa por ele por ter roubado. Eu quero que você me apresente uma pessoa, e aí eu te pergunto, diversas denúncias foram feitas antes da eleição, durante o processo eletivo, de que haveria isso, aquilo outro, que teriam 6 mil funcionários na prefeitura, e etc, etc, etc. Você como advogado, como advogado com a experiência e a tarimba que você tem, não há consistência na denúncia. Isso não é crime. Porque no final das contas eu começo a acreditar que o crime está do lado de lá. Mas eu não tenho como dizer isso, até porque eu não tô aqui para legitimar nenhuma lei. Sim. O que eu estou dizendo é uma coisa objetiva. Tratar na política as pessoas como mocinho e bandido, e que antes de mim era um caos e agora está tudo certo, sendo que não tem nenhum elemento, então me mostra um processo administrativo que alguém foi mandado embora por ter roubado. Me mostra um processo judicial de devolução de um tostão do dinheiro que foi roubado. Eu não estou aqui para defender administração nenhuma. Pelo contrário, eu acho que se prova, tem que fazer. O que não dá é para ficar um fanfarrão falando, tá certo? Levianamente para a população no Facebook, insuflando ela contra os vereadores, chamando eles de bandidos, tá certo? É uma instituição. Eu sempre falo, as pessoas vão, as instituições ficam. É uma instituição, você gosta ou não, ela existe. E vai continuar existindo. E o bom da democracia é isso, filho. Não gostam, tá? Mas você tem que respeitar. Tá certo? Então, os vereadores que eu não conseguir cooptar, eu vou chamá-los todos de bandido e que no próximo não vão se reeleger porque... Estão indo contra. Eu estou acima da lei, ninguém está acima da lei. Nenhum delegado. Vamos falar um pouquinho aqui, doutor. Qual a sua sensação em relação às obras públicas que ocorrem na cidade? Qual que é o seu sentimento em relação a planejamento do futuro dessa cidade? Qual que é a sua impressão da cidade hoje como um todo? Para falar disso, tem que falar em desenvolvimento. Uma cidade que 70% da população sai de manhã para vender a mão de trabalho, a mão de obra, passa pelo portal, que inclusive ainda está pagando empréstimo, a gente vive de empréstimo. Está pagando o portal até hoje. Portal até hoje. E está cheio de mato lá. Você não usa o portal para atrair turista, para falar da cidade. Você usa o portal para fazer vergonha. O portal, em tese, era a recepção da cidade. O Santa Rita virou motel. Verdade. Então, assim, enfim, vamos falar de desenvolvimento? Vamos falar de infraestrutura? Vamos falar de infraestrutura rodoviária? Vamos falar de infraestrutura de qualidade de internet? Vamos atrair empresa? A empresa que tenha musculatura e não o supermercado a cada dia
para dar comida para as pessoas que compraram os apartamentos, que é ótimo. É uma cidade que precisa de gente. A minha discussão, de novo, é como vai se fazer isso? Usando a mesma rede de esgoto? saúde, a mesma rede de esgoto? De educação. Brasília não se expande? Então cadê? Cadê a duplicação da Avenida Brasília? Cadê o nosso Rodoanel? Vamos pegar a questão do base da 381. Você ainda... você quer investir... Imagina, você é um empresário, você chega em Santa Luzia, você fica meia hora no trânsito da Avenida Brasília até qualquer distrito industrial. Você chega e você vê lá placas da Vale dizendo que vai ser inundado. Você vai investir numa cidade dessa? Então, assim, para falar de obra, eu tenho que falar o seguinte: qual que é o foco do desenvolvimento? É desenvolver, é dar emprego para as pessoas, é dar esperança para as pessoas. É falar, você está aqui, mas você pode fazer isso. E a esperança de todo e qualquer governo, quando é inaugurado, é essa. Não é de ficar ostentando poder, não. Não é de ficar ostentando um finalzinho de semana aqui. É qual que é a esperança das pessoas. Porque você toca na vida das pessoas. A gente continua perdendo crianças e adolescentes para traficante. Os nossos conselhos tutelares são caóticos, estão sendo roubados. Os postos de saúde, ou seja, o que tem ainda está sendo levado. Certo? Então, assim, e aí, quando fala do Facebook, é como se fosse mil maravilhas e isso não tem contestação. Porque quem fala contra mim é bandido. Tá certo? Se não, não é a favor, é bandido. Se a Câmara está contra mim, toda bandido. De marionete. Tá certo? Se vai investigar, não pode investigar eu, não, é porque eu sou o delegado. Ninguém está acima da lei. Ninguém. A gente vive num Estado de direito. O nosso amigo Dr. Abrão Graco fala sobre desenvolvimento e, principalmente, muito obrigado pelos esclarecimentos em relação à Comissão de Defesa do Direito do Cidadão da OAB. Um abraço a todos os advogados. Então, meu amigo Dr. Massara Gabriel, um abraço aí para mim. Um abraço para todos. Boa noite.